Começamos? Começamos! Mais uma edição do CPCast. Eu sou a Gabriela Rosa. Eu sou Luciano Nogueira. O Luciano é diretor pedagógico. A Gabriela é professora de Biologia, coordenadora de Infantil e Fundamental 1. E estamos aqui para mais um episódio do CPCast. Hoje a gente vai falar sobre... Adaptação. Adaptação escolar. Foi o tema da semana. Foi. Mais ou menos, né? Surgiu lá no meu Instagram e, na verdade, uma menina que eu conheço me mandou mensagem porque ela tava botando o filho na escola. O filho dela, acho que já tem uns 2 anos. E tava sendo caos. E ela me mandou uma mensagem: alguma dica sobre adaptação escolar? Tá chorando antes de ir pra escola. E aí, comecei a falar sobre lá no Instagram e aí a gente trouxe pra cá. Sempre necessário. Ainda mais, tem muita criança que entra, né, no meio do ano. Então, acho que é um assunto que as pessoas buscam também nesse período. Eu assisti um episódio do Flow podcast ontem com o Rodrigo Góes, o Natty or Fake Natty. E... eu sabia que ele ia dar um jeito de encaixar. Não, ele tava falando isso, que a rotina dele tá muito zoada, porque ele tá ficando famoso, então estão convidando ele pra tudo quanto é coisa. E a filhinha de 2 anos dele tá começando na escola agora. Sério? E tá uma loucura, assim. Mas ele falou isso ao longo da... sei lá, tem umas 2 horas de entrevista. Ele falou isso ao longo da entrevista por umas 8 ou 9 vezes. Então você vê que realmente é um negócio que tá movimentando a família ali. É pesado, né? É pesado. Às vezes o processo de adaptação pode ser pesado. E aí, uma outra pessoa me mandou mensagem também, que não essa menina, e falou, cara, que tá caótico. E aí falou, meu filho já ficou doente, então eu já tive que adaptar de novo. E eu acho que é uma coisa que mexe muito realmente com a rotina familiar. E vamos tentar ajudar de algum jeito. Vamos lá. Então, antes da gente começar, deixa sua curtida, ajuda a entregar o vídeo aí para outras pessoas. E comenta aí, você já teve algum caso complicado de adaptação? De repente a gente consegue ajudar, responde aí o seu comentário e consegue dar uma dica legal aí, né? Boa, comentem, curtam e espalhem. Pode ser, não ser você, mas pode ter alguém próximo aí que esteja passando por isso. Exatamente. Vamos? Vamos. Essa semana também eu botei uma enquete no meu Instagram pra ver como é que o pessoal tá vendo aqui o episódio. E perguntei, né, se era interessante, deixa eu ver aqui, a gente falar só sobre o tema da semana, que essa semana é alfabetização, é adaptação, ou se, de repente, fazer um apanhado das coisas que aconteceram, que mais movimentaram a semana, seria interessante. Eu achei legal que, de todas as pessoas que respondeu, 88% falando que é legal ter mais que um quadro aqui, né? Não sei se as pessoas são fofoqueiras ou se genuinamente interessadas no que acontece nos bastidores de uma escola. Mas eu reparei que só 3 pessoas se manifestaram contrariamente. E não sei se é uma coincidência, né? Também é uma coisa interessante perguntar o que você acha. Eu acho que pode não ser uma coincidência. 3 melancólicos, gente, falando que mudança não é uma boa ideia. Eu confesso que eu tomei um susto. Quando eu vi, eu falei, não, peraí. Mas... será que é fofoca? Me conta aí, você que votou no do Luciano é fofoca? Você tem interesse em saber fofocas dos bastidores? Pois é, essa semana eu passei a semana viajando, então minha semana foi uma loucura. Eu tava num evento de escolas, né, lá em São Paulo, falando sobre novidades de material para o ano que vem, novas ferramentas, novos cursos, novas formações. E cobri algumas coisas, botei lá nos stories, então sempre que tem alguma coisa assim mais interessante durante a semana, a gente tenta cobrir. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com vieses. Vieses. Vieses são tendências que a gente tem de achar coisas, né? Vieses cognitivos, na verdade. E eu fiquei muito impressionado com o poder de um viés específico nesse fórum, nessa conferência, que é um viés chamado viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Quando você escuta alguma coisa que você já acreditava, você dá mais credibilidade àquilo do que quando você escuta uma coisa que a priori não era a sua opinião inicial. Então, é um viés que leva a gente à parcialidade. Então, quando a gente está, sei lá, fazendo uma pesquisa, quando a gente está procurando informações sobre um assunto, se a gente já tem meio que uma tendência ali, uma semi-opinião formada,
a gente vai tender a valorizar muito mais as pessoas que concordam com aquela opinião, os especialistas que concordam com aquela opinião, do que aqueles que discordam. E eu tava vendo isso numa palestra que teve lá sobre marketing educacional, onde o senhor lá que tava dando a palestra, dono de escola e tal, tem uma consultoria que fala muito disso, ele tava falando sobre o período da pandemia e como o certo, como o melhor era ter feito a aula síncrona por todo o período de estada, do que seria a estada do aluno na escola, né? Por que ele estava falando isso? Porque essa era a crença, o desejo, a necessidade de muitos pais na época. E escolas que optaram por esse caminho tiveram um melhor resultado financeiro, tiveram um melhor resultado de captação de alunos. Hoje a gente sabe, e quem trabalha com EAD sempre soube, que não funciona assim. O EAD não é uma réplica do presencial, só que pelo computador. Não. O formato de aula é diferente, a duração de aula é diferente, as ferramentas que você usa são diferentes. Mas como naquele primeiro momento ali houve uma adesão maior, principalmente dos pais, os pais gostaram mais porque achavam que a criança ficar estudando 4, 5 horas na frente do computador era mais produtivo, e provavelmente era para eles que estavam em reunião, para eles que tinham outras coisas para fazer, eles achavam que aquele era o melhor modelo. E isso foi um negócio que eu vi que em alguns lugares, por ter dado um resultado melhor de captação, melhor financeiro, meio que se perpetuou como verdade, né? Então eu falei, cara, olha que perigo, né? Porque se você for pensar numa iniciativa de EAD hoje, que a gente já viu que para a educação básica é muito difícil de fazer, voltar a essa ideia de, não, vamos pegar uma criança, vamos enfiar ela 4 horas e meia, 5 horas na frente do computador, o professor lá do outro lado da cidade que dê o jeito dele de manter a atenção dessa criança, manter o engajamento da criança, que a gente sabe que não conseguiu manter, né? É isso que é bom. E ele falando isso lá com toda a propriedade, como se aquilo fosse a maior verdade do mundo. Eu falei, cara, isso é um caso clássico de viés da confirmação, né? E óbvio, quem viveu isso e teve bons resultados com isso, conseguiu encher turma com isso, vai afirmar que isso é verdade, sim. E aí a pessoa perde o olhar para a qualidade, perde o olhar para o que era melhor para aquele aluno e não para o que era melhor para o número, né? Para o bolso, para o financeiro, para a última linha. Então, eu acho que esse foi a principal sacada que eu tive essa semana, foi vendo essa palestra e falando, cara, principalmente quem trabalha com educação tem que ter muito cuidado, porque as nossas crenças e as nossas opiniões vão se espalhar, né? Elas vão se multiplicar. E isso é um ponto que pode trazer muito risco. E a gente toma as coisas como verdade e leva isso. E pra desconstruir depois essa verdade é quase impossível por causa do viés. É isso porque aí. Tudo que disser contra aquilo, você vai falar, não, isso aí não tem nada a ver. E tudo que disser a favor, tá vendo? Mais uma opinião favorável, né? Caraca, faz sentido. E deixa eu fazer, já que vocês gostam da fofoca, eu vou fazer fofoca pedagógica. O Luciano, quando ele volta desses eventos, né, desses congressos, ele volta num ritmo assim, uma coisa de louco, que a cabeça dele eu acho que vai trabalhando assim, não que ele não trabalhe no outro período, não é isso, é porque volta num ritmo aceleradíssimo, e aí a equipe que lute. Não, e tanto eu sei que eu volto acelerado que eu pego muito leve pro meu padrão, assim, pro que eu gostaria de estar fazendo. A gente pode também ter um episódio de lavação de roupa suja. Pode ser interessante. Em algum momento acho que vai dar audiência. Acho que vai dar muito Mas voto. É sério, é porque eu imagino que você tá num evento, você fica pensando nas coisas aplicáveis ou não dentro de uma escola, né? No que você consegue motivar a equipe. Motivar não. Mas motivar foi ruim. Mas o que você consegue trazer pra equipe, pra que a equipe haja, né? Continue agindo. E é engraçado porque esse segundo semestre em escola é muito louco, né? Porque as pessoas não sabem isso. Quem é pai, quem não trabalha em escola, não imagina que a gente tem que terminar um ano e, ao mesmo tempo, pensar no outro ano. Sim. É muito doido, é muito doido. A impressão é que dos 200 dias letivos, 150, 160 são no primeiro semestre
e você só tem, tipo, 40, 50 pra fazer tudo que você precisa fazer no segundo, né? Porque você tá tendo que rodar o segundo semestre, óbvio que muita coisa já foi, mas você tem que rodar o segundo semestre, mas tem que planejar o próximo ano. Isso Fica a dica aí pra vocês que não são de escola, que o segundo semestre é tenso, não pela quantidade de coisa, mas porque você adiciona, né, uma outra... Mas, cultura empresarial. É por isso que eu faço aquilo que eu faço todo dia 1º de julho. Ele deseja feliz ano novo. 1º de julho eu desejo feliz ano novo pra todo mundo. É verdade. E faz todo sentido. A cabeça... E muita gente da própria escola, quem não tá na parte de gestão, não entende. Porque ainda tá rodando o ano, o professor. E tá rodando aquele ano ali, tem que fechar o ano. E às vezes a gente tá com a cabeça girando em outra rotação. Por isso, porque a gente tá pensando lá na frente. Mas faz parte. E lá na frente, agora como lá na frente, a gente tem adaptação. Adaptação. Então vamos para as afirmações? Vamos para as afirmações de adaptação. A gente tem aqui alguns mitos, algumas verdades sobre adaptação escolar. E começar por essa aqui, que eu acho que é a mais básica, a mais inicial. Tá bom. Gabi, a adaptação escolar é uma responsabilidade exclusiva da escola, né? Mentira. Por quê? Mito. Porque se fosse só da escola, é como se a gente vivesse isolado. É engraçado, a gente vive em sociedade. Isso representa alguma coisa em vários aspectos da nossa vida. Adaptação é um processo, eu vivo falando isso, de muitos fatores. E todos esses fatores precisam estar trabalhando juntos. Então, a escola é apenas um fator da adaptação escolar. A família é outro fator e a criança é outro fator. E dentro de todos esses fatores, na escola eu tenho o tipo de escola que eu escolhi, quem são os professores, na família eu tenho como que essa família lidou com essa criança até agora para botar numa escola, como é que esses pais criam essa criança, e dentro da criança eu tenho como é que essa criança qual é o temperamento dessa criança, como é que ela entende as coisas que ela entende, qual a idade dessa criança. Então, não é uma responsabilidade só da escola, não tem como a gente colocar isso numa conta só, assim como não é responsabilidade só da família. A gente precisa entender que são fatores e a gente tem que fazer com que esses fatores rodem todos juntos. E quando você escolhe uma escola, falando de adaptação de quem tá entrando, né? A gente pode ter adaptação de um ano para o outro também, mas quem tá entrando numa escola nova, você escolheu uma escola pro seu filho, você precisa, primeiro passo tá certo daquilo ali. Porque se você tem dúvida no processo, se você dá aquele passinho inseguro, se a voz treme, isso faz diferença na hora da adaptação. Então, não, a escola não é a única responsável, nós temos mais de um fator aí. E o legal de entender nisso é o seguinte: pode parecer que estava tudo bem antes de entrar para a escola, porque estava tudo ali estável. E aí, quando foi para a escola, começou a ter problema. A criança ficou mais estressada, ficou mais irritada, de repente mexeu com sono, de repente mexeu com a alimentação, de repente o desfraude que estava começando, dependendo da idade, deu uma retrocedida. E você fala, não, então, né, é a adaptação. Não, é que às vezes a rotina que a criança tinha, aquele dia a dia que ela estava acostumada, não era necessariamente o ideal, ela só estava acostumada com aquilo, né? Ou então era muito diferente do que a escola propõe. Sim. Então tem que haver uma aproximação aí, né? É aquela ideia de se encontrar no meio do caminho. Não dá pra a escola achar que vai adaptar independente de qualquer coisa, né? Que faz mágica, né? Os superpoderes não chegam tão longe assim. Não é mágica. Né? Mas também não dá pra achar que a família, olha, tá tudo bem aqui em casa, tá funcionando, eu vou só botar na escola, vai passar 4 horinhas lá e vai voltar e não vai alterar nada. Vai alterar alguma coisa. Né? Então é aquela história do vamos nos encontrar no meio do caminho. Eu vou precisar ceder um pouquinho, a escola não vai fazer tudo o que ela quer do jeito que ela quer. Óbvio, ela tem a rotina dela, ela tem o jeito dela de trabalhar. E é muito difícil você ajustar isso a cada aluno novo que entra. Não dá para fazer isso. Mas a escola precisa ter a consciência que, olha, não vai ser
pelo menos nas primeiras semanas, uma rotina perfeita, chegar no horário, sair no horário, lanchar no horário, fazer tudo do jeito que tá todo mundo já fazendo. A gente vai precisar fazer concessões e a família também vai precisar fazer concessões. Você falou aí desse negócio do desfraude, isso é uma coisa até interessante. Até para berçário, às vezes a criança tá começando um processo de introdução alimentar, e aí a família começou esse processo de introdução alimentar e colocou na escola junto. E não sei o quê. A gente tem que lembrar que pra criança, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tenta se adaptar às coisas que a gente tem que fazer todas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente falha. Tem até um meme, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Porque eu faço tudo mal feito. Exatamente. Siga mais conselhos. Exatamente. Imagina uma criança tentando fazer tudo. Então, não, eu já recebi até mãe aqui de visita. Não, então, porque eu quero matricular, mas eu vou comer. Aí a gente começa no primeiro dia também o processo de desfraude. Não, senhora, não. E não pelo seu filho, não é não porque eu não vou fazer o processo de desfraude. Não, a gente vai como escola fazer o desfraude junto com vocês na hora certa. Mas eu primeiro preciso adaptar o seu filho ao ambiente, às professoras, a ter confiança, para depois eu adicionar uma outra variável. Então, a gente precisa a família precisa ouvir muito a escola nesse sentido para entender que adaptação para criança pode ser difícil. É uma variável difícil. Ele estava acostumado a ficar em casa com a avó, com a babá, com a mãe. E, caraca, tem pessoas estranhas que eu não conheço, uma sala que eu não sei que sala é essa, e você ainda quer tirar minha fralda? Peraí, vamos com calma. E isso é legal porque volta naquilo que a gente estava falando do viés da confirmação, né? Hoje em dia, as mães estudam muito. Só que tem que ter um cuidado na hora de estudar de ver mais do que um lado. Essa afirmação aí Tem mães que estudam muito. Tá, vai. Né? E você vê, não, porque eu vi o fulano falando no Instagram, eu vi o Beltrano no YouTube, eu li um artigo na revista Crescer, sei lá, vi alguma coisa em algum lugar. Se você teve contato com informação, tenha certeza que existe uma pessoa que fala exatamente o oposto daquilo quando você está falando de educação. Com certeza. E aí, se você só viu um lado, você tá caindo na história do viés da confirmação. É verdade. E aí, o que é legal de falar e o que as pessoas precisam entender, né? Isso não é verdade em toda a escola, mas eu vou dar o nosso exemplo aqui, que é o que eu conheço. A gente tem algumas professoras que costumam trabalhar com essa faixa etária de maternal 1, maternal 2, desfraude, por exemplo. Cara, a Jane, que trabalha aqui com a gente, a Patrícia, que trabalha aqui com a gente, elas fazem 10 a 20 desfraudes por ano. Né? Uma mãe, se fez 2 desfraudes na vida, é muito. Então, a gente recebe muito isso, né? A mãe chega... Não, porque eu já estudei, eu já entendo, eu já sei, eu já pesquisei. Cara, a gente tá falando de 20 anos de experiência fazendo 20 desfraudes por ano. Foram 400 desfraudes. Não há artigo, não há vídeo no YouTube que você consiga ler que te prepare para debater com alguém que fez 400 desfraudes. Não dá. Então, eu me incluo nessa. É sentar e ouvir. É verdade. É sentar e ouvir, né? Eu tô aqui, eu tô próximo, eu ouço falar, eu discuto o caso e tal, mas na hora do pega pra capar, né? Na hora do vamos ver, aquela pessoa ali, ela olha pra criança, ela sabe o que a criança tá sentindo, ela sabe o que a criança tá pensando, ela sabe antes da criança o que a criança vai fazer em muitos elas casos. Descobrem o casaco pelo cheiro. Isso pra mim é... Não, esse casaco é do fulano. Tá, é do fulano. E é do fulano. É isso. É bizarro. Então, na adaptação, é importante a gente entender isso. Sim, né? sim. Óbvio, as professoras do maternal, elas não têm um perfil no Instagram com 15 mil seguidores. A boa parte daqueles 15 mil seguidores chegaram com tráfego pago. Às vezes o cara comprou seguidor. O cara tá falando sobre um assunto. Uhum. Ele pode até ter uma experiência prática naquilo. Mas é igual na obra, né? Você vai ensinar o pedreiro que tá reformando seu banheiro a assentar o ladrilho lá? Não dá. Você pode dizer, olha, eu quero esse resultado. Beleza, vamos buscar esse resultado juntos. Mas o modo de fazer é do especialista. É do cara que tá ali na lida o dia inteiro, todo dia. É isso aí. Então,
essa questão de ouvir, né? Então, por isso que essa responsabilidade é tão compartilhada. E isso não exime a gente, e eu acho importante falar isso também, não exime qualquer escola, óbvio que a gente dá o exemplo daqui, mas de cometer erros no processo, tá, gente? As crianças, a gente vai falar isso em algum momento, o processo de adaptação é individual, a gente tá falando de criança para criança. Mas a regra geral vale, não adianta a gente querer, o Luciano falou isso agora há pouco, montar uma escola para cada criança. A regra geral vale, então a gente precisa ficar atento nisso, porque não dá pra mudar toda criança que entra, não tem como. Então quer dizer que uma adaptação difícil não indica um problema na escola? Pode indicar. Pode indicar. Isso é importante a gente falar, pode indicar, mas não necessariamente, não é regra. E como é que eu faço pra entender se essa adaptação difícil vem de um problema na escola ou vem de um problema em casa? Ou até mesmo, será que isso é uma adaptação difícil? Como assim? Crianças choram durante a adaptação? Ah, tá, sim, choram. Muito, muito, muito. Eu acho que assim, as pessoas precisam, os pais, né, que vão buscar uma adaptação, falei até no início, estar preparados para o processo. Não adianta você falar, não, eu vou botar meu filho na escola, mas aí fala... aí uma vizinha te pergunta, mas você botou na escola? Tem certeza? E você fala, ai, meu Deus, eu botei na escola. Não. Mas é tão novinho. Você fez uma escolha. Toda escolha pressupõe uma renúncia, né? Você toma uma decisão. Eu escolhi isso, eu deixei de lado outra coisa. Eu escolhi isso, eu deixei de lado outra coisa. Então, a família... Para ela entender se existe um problema naquela escola, ela precisa primeiro ter decidido por aquela escola. Ela precisa ter entendido e confiado naquele processo. Eu acho que nesse momento aí, para entender se existe culpa, não sei qual foi a palavra que você usou, né? Erro aí. É proximidade entre a família e entre a escola. E a família entender que, cara, se você não tá com uma rotina estabelecida em casa, se você... cada dia quem vem trazer a criança é uma pessoa, cada dia vem num horário, cada dia o pote... Cara, o pote da comida do dia seguinte é o mesmo da comida do dia anterior, com o mesmo farelo de biscoito babado. Cara, isso tudo influencia no processo do teu filho. Então, não adianta empurrar culpa. A gente não consegue empurrar culpa. Tem escolas que erram? Tem adaptações erradas? Tem. Mas não adianta empurrar culpa. Eu acho que pra você conseguir descobrir senta e conversa. Pergunta, o que eu posso fazer diferente? Eu posso fazer alguma coisa diferente? A escola vai te direcionar. Se você sente que aquela escola não tem firmeza pra te direcionar, não te propõe uma outra solução, não é firme nas coisas que ela propõe pra você, aí sim pode ser que haja um problema na escola, mas é difícil. Eu trabalhei com comércio antes de trabalhar em escola. Mentira, eu trabalhei em escola, depois eu fui trabalhar com comércio, depois eu voltei para trabalhar em escola. Ainda teve outras coisas no meio desse caminho, mas eu trabalhei um tempo em comércio. E aí eu aprendi uma coisa com o pessoal que trabalhava comigo, que já vinha de outras lojas e tal. E um dos caras me falou uma coisa que eu fiquei pensando muito e é verdade. Ele falou, caloteiro não pede desconto. Na época ainda se usava muito cheque, né? E aí teve um dia que entrou um cara na loja, o cara chegou e eu vi que era um balconista, um vendedor que ele tava incomodado de atender o cara. E o cara, não, deixa eu ver isso aqui. Aí ele não tava fazendo esforço pra vender. E eu, como assim, né? Vamos vender. E aí depois eu fui lá falar com ele e falei, cara, e aí? Ele falou, não, esse cheque vai voltar. Eu, como assim? Não, esse cheque vai voltar. É o tipo, tá? Aí a gente começou a conversar. Ele falou, você reparou que ele não pediu desconto? Ele fez uma compra grande pra caramba. Ele não pediu desconto? Eu falei, reparei. Pois é, caloteiro não pede desconto. O cara sabe que ele não vai pagar. Então, por que eu tô falando disso? Quando você recebe respostas muito prontas, muito formatadinhas, muito empacotadinhas, e tudo que você pede num momento que é um momento de concessão, como a gente já falou, não, dá pra fazer, vamos fazer, cara, não vão te entregar aquilo tudo. Perfeito. Não dá, né? É um momento de concessão, é um momento de
ajuste. Então, é sempre depende, vamos ver, vai depender do desenrolar, vai depender de como a criança passa por isso aqui, vai depender do primeiro dia, vai depender do segundo dia, vai depender do terceiro dia. A gente tem na cabeça quanto demora uma adaptação. Na minha cabeça, uma adaptação demora 2 semanas. Mas eu já vi acontecer em 3 dias, eu já vi acontecer em quase um mês. Né? Agora, 90% das adaptações, elas têm uma característica, né? No primeiro dia o cara fica 1 hora, no segundo dia ele fica 2 horas, no terceiro dia não sei o quê, na sexta-feira ele já tá ficando quase o dia inteiro, na segunda-feira dá uma piorada porque ele passou o final de semana em casa, lá pra quarta, quinta da segunda semana tá tudo bem, né? Se eu tivesse que prever como vai ser uma adaptação, essa seria a minha previsão. E eu acertaria a maioria absoluta dos casos. Agora, tem criança que entra no segundo dia, dá tchau pra mãe e acabou. Fim. Eu gosto de dar os exemplos quando eu lembro deles. A gente teve uma adaptação agora. Pai vem, visita junto com a mãe, nananã. E aí a gente conversa, tem a entrevista inicial. E aí a gente internamente conversa. Ó, a gente viu a criança, talvez a gente tenta armar, né, um círculo. Falar, ó, talvez seja assim, assado, vamos preparar. Auxiliar sai com a turma um pouco, nananã. E essa criança específica, a gente pintou um cenário, assim, cara, vai ser uma adaptação difícil, a criança tá em casa há muito tempo, a mãe já disse que é acostumada com isso, que é acostumada com aquilo, né? E aí, no dia que chegou, que a família chegou, a gente tava tipo porco-espinho, sabe assim? Tipo assim, vai dar ruim. E sendo que todas as crianças já estavam adaptadas, isso aconteceu agora em agosto e tal. Falou, vai dar ruim, vambora. Vamos lá, armados. Vamos lá que a gente consegue. Cara, no primeiro dia, deu tchau, entrou, ficou plenamente, sem problema nenhum. A gente tá... Problema, né? A gente tá tendo agora uns problemas comportamentais, mas assim, tudo dentro do processo. Mas assim, tem crianças e crianças, tem adaptações e adaptações. E pode ser que seja muito rápido, realmente, pode ser que seja muito rápido. E eu tive um colega na 3ª série, quando eu era aluno, atual 4º ano, que em agosto ele chorava pra entrar na escola. Ainda chorava, né? Tá. Né? Eu tenho casos de alunos de fundamental que... Isso não é um problema de adaptação. Não. Isso é um outro tipo de problema. Não. Teve até uma caixinha, né? A caixinha, uma pessoa conhecida que respondeu: como é que eu adapto meu filho e explico de segunda a sexta que ele tem que ir pra escola sem reclamar? Isso não é adaptação, isso é golpe. Eu até brinquei. Tem aquela historinha, né, que a gente sempre conta no Volta às Aulas, que é a mãe acordando o filho. Fulano, que foi, mãe? Tá na hora de ir pra escola. Aí o cara fala: mãe, eu não quero ir, aqueles meninos são maus, eles me chamam de um monte de coisa, não sei o quê. Aí a mãe fala: cara, toma vergonha, você é o diretor. Né? Tipo, é isso, eu já vi essa. Todo mundo tem um dia que não quer vir pra escola. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu perguntar uma coisa, então. Vai. Aproveitando, a gente acabou de dizer que tem processos e processos. Pode ser que seja rápido, pode ser que não. É verdade que quanto mais cedo a criança entrar, melhor a adaptação? Quanto menos idade entrar... Quanto menos idade, quanto mais cedo na vida da criança, melhor. Olha, até certo ponto sim, tá? A gente trabalha desde berçário, né? A gente tem crianças que vêm pra cá com 4 meses. E, ok, é uma característica da sociedade atual. A mãe trabalha, ela teve uma licença maternidade de 4 meses, às vezes ela conseguiu emendar com as férias, às vezes ela teve que sair 15 dias antes, porque o final da gravidez, às vezes, isso acontece. Né? Tem empresas que dão 6 meses, tem pessoas que conseguem parar de trabalhar para ficar o primeiro ano com a criança, mas tem gente que começa com 4 meses, tem criança. E a gente tem que fazer todo esse processo. Uma criança de 4 meses, ela, se tiver tudo ok em casa, ela tem uma adaptação muito tranquila, né? É muito fácil adaptar uma criança de 4 meses. Aquilo é o melhor para o desenvolvimento da criança? Não sei. Eu acho que o ideal é uma criança ficar mais tempo com a mãe na cidade. Mas se é uma necessidade, tem que acontecer e tem que ser bem feito. Vai ser mais fácil adaptar? Eu acho que vai. Vai ser o melhor no longo prazo para a criança? Cara, é o melhor para a família naquele momento, é o necessário. Não adianta você querer ficar julgando as decisões das pessoas, as escolhas das pessoas e falando, você podia ter feito diferente. Não podia. Né? Então, é isso aí. Agora, se for muito tarde também, e se
houve muito malabarismo em casa para adiar esse processo, aí é ruim. Aí definitivamente é ruim, porque a própria criança já entendeu que há um movimento para ela não ir para a escola, né? Então, hoje em dia, pela legislação, que não é respeitada em 100% dos casos, a criança teria que estar matriculada na escola a partir dos 4 anos. Uhum. Ela tem que entrar no pré-1. A partir do pré-1 é obrigatório. Pô, tu nem me deixou dizer a faixa de corte, porque essa eu sabia. Então, às vezes, é natural para a família que a criança comece aos 4 anos. Uhum. Às vezes a família até desejava isso, planejava isso, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Principalmente quando é primeiro filho. Quando é primeiro filho, você fala, não, meu filho não vai usar tablet, meu filho só vai comer alface, brócolis e não sei o que, não vai provar açúcar, não sei o que lá, e só vai entrar na escola aos 4 anos. Com 1 ano e meio a criança tá, né, tudo ao contrário. Bom, enfim, menos polêmica. Mas se houve esse movimento de, não, vamos segurar mais um pouquinho, aí muda o horário de muda não sei o que, a voz se muda, bababá. Você passou uma mensagem pra criança assim, eu estou evitando ao máximo te mandar para aquele lugar. Óbvio que a criança vai ter a tendência de chegar no lugar com o pé atrás. Óbvio que a criança vai testar se ela pode não ir no dia que ela não quer. E aí vai ser um processo mais difícil. Então, eu acho que a grande questão é como é que a sua família está organizada hoje, né? O que o marido e a mulher eles combinaram de fazer, o que é possível, e se entrar com 2 anos, entrar com 2 anos, se entrar com 4 anos, 4 anos, se entrar com 4 meses, 4 meses, mas tentando transformar aquilo, né? Nem transformar, mas tentando trabalhar bem com a realidade, aceitar a realidade. Olha, a realidade que se apresenta para minha família é minha esposa precisa trabalhar, então meu filho e minha filha vai ter que começar mais cedo na escola, 4, 6, 8 meses. Beleza, é isso. Como é que eu faço a melhor adaptação possível para uma criança de 6 meses? E, além disso, né? Como é que nos momentos onde a criança não está na escola, eu vou ser o melhor pai que eu posso ser. Eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser. Porque se isso tiver resolvido, a idade da adaptação é uma variável que tem bem menos importância. Você falou de 4 meses, a professora aqui do Berçário 1, ela fala, ela brinca, é uma brincadeira, mas é porque isso influencia no processo de adaptação. Mas ela fala, às vezes vem visitar criança novinha e vem visitar criança velha. Ela brinca com pais, não gosto de criança velha não, com 11 meses aqui comigo não, eu quero logo. É uma brincadeira, mas é porque uma criança, por exemplo, de 11 meses, ela já tem um vínculo, não que a de 4 não tenha, mas o vínculo que ela forma ali com aquela família, pra romper isso pode ser um pouco mais difícil. Então a brincadeira da Claudinha é no sentido assim, me dá antes, vamos compartilhar essa autoridade. Isso acontece muito com o bebê, né? Uhum. Você tem um bebê muito pequenininho, você põe no colo do tio, você põe no colo da tia, o bebê fica. É isso aí. Agora, você pega uma criança de 10, 11, 12 meses, um ano e pouco, a criança já é estranha, a criança já não quer ir. São reações diferentes. É isso aí. Mas a adaptação acontece, se tiver que ser com 1 ano, 2 anos, 11 anos, acontece, não tem problema nenhum. Gabi, tem outra aqui. Adaptação escolar é apenas uma fase temporária? É, né? Eu acho que se a gente buscar no dicionário... Busca aí, Luciano, enquanto eu falo. Adaptação deve ter antes da definição ali do dicionário, é um período, gente. Precisa ser um período. A gente pode até falar sobre adaptações diferentes. Mudou a professora, e aí eu vou ter que me adaptar a outra professora. Sei lá, vou ter que me adaptar a uma aula de natação, mas a adaptação à escola é um período que precisa ser transitório, é um período marcado. Pode ser mais curto, pode ser mais longo, mas é um período que precisa terminar. Essa adaptação, ela termina. Brincando lá com teu amigo que chora em agosto, isso precisa acabar. Fala aí do dicionário. Adaptação, substantivo feminino, ação ou efeito de adaptar-se, ajuste de uma coisa a outra. Ajuste de uma coisa a outra. Então,
Vamos lá, foi ótimo isso. Tem que acabar. O período de adaptação, ele tem que acabar. Ele pode acontecer, e aí pode ser polêmico isso, mas ele pode acontecer de novo, tá? E se a gente fala, os animais se adaptam na natureza, adaptou um clima, vai adaptar outro clima, e mas ele precisa acabar. A gente precisa chegar ao fim disso, e aí se preparar para uma outra coisa e passar por um outro momento. Então, sim, é transitório, né? Foi a pergunta? É temporário. É temporário. Eu costumo dizer que quando você vê que esse processo ainda não há frequência da criança à escola, a frequência não é consistente, ainda não há uma consistência na forma como a criança entra de manhã na escola. Tem dia que ela entra muito bem, tem dia que ela chora muito. A questão da frequência, né? Se você tem muitas faltas, aí você já vai precisar investigar outras coisas, né? A gente já viu o caso aqui, por exemplo, de problema de saúde. Questões de sistema imunológico ou outros tipos de questão onde até o pediatra fala, olha, deixa um tempinho longe da escola, vamos esperar um pouco. Não porque a escola faz mal, mas porque está perturbando aquela criança de uma forma que não é a ideal. Questões psicológicas também, né, de relacionamento em casa, e aí é mais uma variável que você inclui, mas aí deixa de ser um problema de adaptação da criança à escola e é alguma coisa que você tem que resolver antes, né? Alguma coisa que já estava na vida da criança, já estava na fisiologia daquela criança, que o fato dela ter entrado para a escola, dela ter tentado fazer esse processo de adaptação, fez aparecer, né? Então, não é um negócio, a escola fez mal para a criança. Não, tinha um problema ali. A gente revelou. Tem um bom exemplo disso, é o seguinte, a gente tem um recesso no meio do ano. E a gente fez adaptação no início do ano, né? E toda vez que entra uma criança mensalmente, a gente faz a adaptação dessa criança. E a gente para 2 semanas no meio do ano. Tem escola que para mais tempo. Em São Paulo, o nosso recesso aqui é férias em São Paulo. Então o período é maior no meio do ano, enfim. Mas tem uma pausa ali. E aí você volta. Tem crianças que precisam adaptar de novo. São raros os casos. Se aquela criança já está adaptada, isso pressupõe que é um período. Então, se a criança voltou e ela tá bem, ela tá interagindo, ela não teve choro, cara, aquela criança adaptada, então aquilo ali passou. Ah, Gabi, mas no primeiro semestre ficou muito bem, 2 semanas viajando e quando voltou chorou de novo. Tudo bem, a gente adapta de novo. Eu tenho certeza absoluta, eu garanto que vai ser mais fácil, é mais rápido, é só uma questão de ajuste. Ela tava sem rotina, ela foi viajar, ela ficou com a avó, ela comeu o que ela quis, E aí a gente adapta de novo. Às vezes a mãe tá de férias. A mãe tá de férias, ficou mais grudado, né, com a mãe. Aí a criança sabe que a mãe vai ficar em casa e ela tá indo pra escola. É verdade, tem isso. Às vezes a criança ficou doente. Sim. E aí a criança às vezes fica doente, aí fica aquele 2 dias de chamego intenso, né? Vendo desenho na cama, levando comida, tal, pá, tirando temperatura, aquela tensão absurda. 3 dias depois eu tô acostumado com o paparigo aqui, agora eu quero ficar nesse negócio aqui, né? Então, mas isso não é um problema de adaptação. Não. Né? Isso é rotina. Isso é um outro tipo de ajuste, Isso é rotina. Volta pra rotina e voltar pra rotina dói. Você que saiu de férias e ainda não voltou pra academia, você sabe do que eu tô falando. Vamos lá, vou fazer outra aqui. Vai. Hein? Essa é boa. Quais são os principais desafios que as mães enfrentam durante a adaptação escolar e como elas podem superá-los? O principal desafio é entender que não é sobre você, é sobre seu filho. Então você engole o choro e vai. Tandam! Eu acho que esse é o principal desafio não para todas, mas para algumas mães, né? A gente vê muito essa questão do eu vou sofrer, eu vou me sentir mal, eu vou sentir saudade, culpa. Eu vou sentir falta. Óbvio que você vai sentir falta. Óbvio que você vai sentir saudade. Óbvio que você vai ter a tendência de se sentir culpada, principalmente quando a criança é muito pequena. Mas a gente precisa entender o seguinte:
a gente tá falando de uma criança de, sei lá, 1 ano, 6 meses, 2 anos, e a gente tá falando de uma pessoa adulta. Então, quem tá mais preparado para lidar com o estresse? Quem tá mais preparado para arcar com as consequências de uma decisão que precisou ser tomada? Eu espero que o adulto. Sim, o adulto. Então, o adulto tem que se colocar numa posição de falar, beleza, então eu tenho que dar suporte para essa criança no que ela precisar. Então, se a minha angústia, se a minha ansiedade, se a minha insegurança pode prejudicar a criança nesse processo, eu tenho que segurar minha onda. Né? Agora, vamos prevenir? Como é que eu faço para não me sentir assim ou para não me sentir tanto assim? Primeira questão, gente, que eu acho que é a principal falha nas decisões entre pai e mãe, né, nessas questões. É não conversar antes. É assumir coisas. E é não acompanhar com conversas também. E a gente teve um caso de uma aluna aqui, já grande, tá? Fundamental 2. Que a gente fez uma entrevista agora no final do primeiro semestre para falar das notas. E aí é extremamente constrangedor, gente, porque você vê que 2 pessoas saíram de casa para vir para a escola, para conversar com a orientação, para falar sobre questões da filha, gastaram, sei lá, 1 hora do dia de cada um, né? Então olha a produtividade sendo perdida aí, né? É 1 hora da orientadora, é 1 hora do trabalho da mãe, é 1 hora do trabalho do pai, todo mundo sentado numa salinha, para um dos 2, o pai, no caso o pai, ficar sabendo que a filha estava tirando notas baixas. E a gente no meio da conversa dos 2 agora, né? Não, porque eu falei que esse ano ela que tinha que acompanhar, e aí agora eu vou voltar a acompanhar. Sendo que era uma coisa que podia ter sido resolvida em casa. Deveria ter sido resolvida em casa, entendeu? Aí... Não que não seja papel da escola sinalizar. Sim. Não é isso. É papel da escola sinalizar, mas é que a gente não precisava passar por isso. Né? Então, e sem... Não tô analisando aqui, eu acho que né, nesse sentido todo mundo teve culpa, né? Uhum. Porque um quis delargar, né? Ó, você vê esse negócio aí com a sua filha agora. E tá bom, vou ver, não vou te falar. Você mão mole aqui, vou ser leniente, vou deixar o barco correr frouxo, vou deixar a menina mandar em tudo. O resultado vai lá pro buraco e depois a gente resolve. Também larguei também. Você largou pra mim, eu larguei também pra alguém. Não sei pra quem. Pra ela. Pra ela. E a menina também ali na posição dela, de adolescente, né? Ninguém nunca ensinou responsabilidade, obviamente, e tá ali. Então, olha a situação. Então, se a gente conversa, cara, esgota o assunto, né? Ah, não, tem que voltar a trabalhar. Não, tem que ir pra escola. Pô, tem mesmo? Pô, tem. A partir do momento que tem. Mas você já conversou, você já tentou, você não entubou nada. Você não assumiu que era assim, você não... Ah, não, porque se eu falar isso, ele vai responder aquilo e eu vou dizer aquilo. Aí você tem a conversa inteira na sua cabeça. Melancólicos. Pode ser. Né? Ou então você brincadeira. Você ficou com preguiça de conversar, sei lá o quê, sabe? Então, isso é ferramenta terapêutica, gente. O ser humano, ele pensa na forma de linguagem. Então, ontem aconteceu, né? A gente estava precisando tomar uma decisão aqui, aí eu fui conversar com a Gabi e aí expliquei para ela o que estava acontecendo. Eu ainda não tinha formulado na forma de linguagem o cenário. Cara, a partir do momento que eu terminei de falar, a solução estava na minha cara. A gente precisa fazer isso. É assim que o ser humano funciona, é assim que o ser humano pensa, é assim que o ser humano é capaz de decidir coisas racionalmente. Então, se você chega lá e fala, olha, eu não estou confortável com essa situação da criança entrar para a escola agora. Por quê? Ah, porque eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. Às vezes, só de você falar, você fala, realmente, isso aqui é bobo, isso aqui não, isso aqui dá para resolver, a questão se resolve, mas você fica só sentindo, só remoendo,
E aí vai ser ruim pra você, vai ser ruim pro casamento, vai ser ruim pra criança, que vai ter mais dificuldade de adaptar, porque ela vai pegar isso de você e acabou. E tá horrível. Então, a solução para o adulto, que também é a solução para a criança, é sempre ter comportamentos de adulto. Então, conversa, elabora, escreve, faz um diário, fala alto. Se tiver na terapia, fala na terapia. Né? Por favor, escolham bem seus psicólogos e coisas do tipo, mas o caminho é esse, né? O caminho é esse. A Bel Duncan, que a gente fala muitas vezes aqui, já fez episódio com a gente, ela fala sobre isso, né? Ela fala que é necessário ter reuniões familiares, né? Os adultos precisam conversar. E tem gente que formaliza, não, domingo é a hora que a gente senta pra conversar. Em vez de eu assistir o William Bonner, a gente conversa. Enfim, faz do jeito que é possível dentro da tua casa. É no caminho do trabalho que a gente conversa, porque eu deixo a minha esposa no trabalho, é a hora que a gente tem pra conversar. O Luciano falou de constrangedor, né, na hora que a gente tá num atendimento desse. É porque são situações, a escola, ela tem um papel e ela sabe qual é o papel dela, ou deveria saber, né? A gente tem que agir até um determinado lugar e tem uma outra ação que é da família. Quando esses papéis precisam se misturar, eles não deveriam. A escola sinaliza uma coisa e vocês têm que agir, né? Os pais têm que agir e quando vocês sinalizam, a escola tem que agir. Quando isso precisa se misturar de alguma forma, isso vira constrangedor, porque eu tenho que entrar num mérito que não é meu. Que eu tenho que entrar numa seara que não é minha, como escola. Então, se cada um assumir o seu papel, eu acho que fica mais fácil. A gente tem casos, eu já tive caso de visita na escola. Porque eu quero botar, mas o meu marido não quer. Cara, traz o seu marido pra conversa com o seu marido e porque ele tem receio. Tá, mas quem tá vindo visitar é só você. E aí, vocês têm que conversar antes e depois ele tem que vir conhecer também. O Luciano falou desse caso do ensino médio, eu ia até do Fundamental 2, eu ia até falar que bom que vieram os dois, né? Porque isso é raro hoje em dia. Virem os dois pais pra conversar. Sei que pode parecer uma perda de tempo, mas sempre que a escola chamar, sempre que possível, os dois responsáveis. E aí, nesse caso, seria um baita problema, né? Porque se vem só o pai ia ficar naquela, eu não sei disso, eu não sei disso, eu não sei disso, eu não sei de nada, porque não sou eu que tô tomando conta disso esse ano, né? Não, isso não é problema meu esse ano, né? E se viesse só a mãe ia escutar e... Nada ia fazer, porque ela não ia contar pro pai, provavelmente. Possível, né? Então, porque acontece isso bastante. Então, teve um caso também do ano passado de uma criança que tá estudando aqui esse ano, que a mãe veio visitar, adorou a escola. E aí, não, porque o pai quer uma escola bilíngue. Não, mas tem um projeto. Não, mas a outra escola diz que é bilíngue e tem isso a mais e tal. Tá. E aí ficava nessa. O cara não vinha, né, conhecer. E quando veio, A mãe não gostou da escola que ele queria, que era bilíngue. Ela foi visitar e não gostou. Veio aqui e gostou. E aí ficou um mês nessa. Foi mesmo. Né? Então, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, vem. Cara, pra quê, né? Vamos sentar, vamos resolver, vamos conversar. Decidiu que é aqui, ótimo. Decidiu que é lá, ótimo. Mas houve a solução do problema. Não ficou aquele negócio meio passivo-agressivo de, então você escolhe. Não. E aí, qualquer coisinha que der errado, eu avisei. É bom falar eu avisei, né? Mas é horrível. É péssimo, não façam isso. O que mais que temos? Ainda temos tempo? Temos, vamos lá. Se a criança tem um amigo na escola, a adaptação vai ser mais fácil, né? Não. Não, pode ser que seja mais fácil. Se a gente vai até falando de crianças maiorzinhas, né? Entrou lá no pré-1 e aí tem um amigo e tal. Mas não, gente. A criança, de novo, o processo de adaptação ele é individual. Eu tô falando daquela criança. Individual e quase personalizado ou personalizado. Eu tô falando daquela criança, das necessidades daquela família. Ter um amigo, inclusive, pode ser prejudicial, né? A gente, dependendo desse amigo aí, a gente tem crianças que vêm juntas de outras escolas. Vem a mãe, não sei o quê. E aí a gente já vê na primeira semana que ali existe um problema, um atrito. Vieram juntas, beleza, mas tem um problema. Então, às vezes, pode até ser prejudicial. É lembrar que
de novo, eu acho que você falou que as mães estudam, eu fiquei resistente em relação a isso, mas é porque eu tenho muita dificuldade com esse... Eu falo por mim mesmo. Com esse acesso todo à informação que a gente tem, né? É muita coisa que chega. E muitas vezes a gente valoriza a opinião, você estava falando do viés lá, de pessoas que a gente não deveria valorizar. Uhum. Então, não, bota lá no... Tô dando o exemplo daqui, mas não seria, mas bota lá no Camões, que é muito bom. Aí você confia na tua vizinha, sem conhecer a escola, sem ir, veio uma vez, não sabe qual projeto, não sabe, confiou. E aí depois você, putz, não era isso, só botei por causa do não sei o quê. Então, eu acho que a gente já falou também, ter uma assembleia de vozes e essa assembleia de vozes ser pessoas que você confia, pessoas que têm resultados no processo de educação dos filhos, isso faz sentido. Colocar o seu filho só porque o amiguinho dele tá lá, não necessariamente é um bom indício. Quem é essa família? Quem é essa mãe? Essa mãe acompanha? Essa mãe não acompanha? Não necessariamente ter um amigo ajuda no processo de adaptação. O processo é individual e particular. Eu observo muito isso com irmãos, né? E, às vezes, gêmeos, que o mais normal é que a gente peça para ficar em turmas separadas. Sim. Né? Alguns casos de gêmeos vão bem na mesma turma por bastante tempo. Na maioria dos casos, existe uma tendência de querer separar ali. Né? Até para dar uma arejada na relação. Mas irmãos, por exemplo, a gente vê no extraclasse às vezes. De turmas diferentes no mesmo extraclasse. Jogando futebol, jogando handball, nadando juntos. Irmão, primo, às vezes tem primo estudando e tal, na mesma escola. E, cara, é impressionante, porque as crianças são próximas, as crianças se dão bem, mas várias vezes, então mudou. Mudou de nível, foi pro horário mais tarde ou foi pro outro grupo e você vê que um dos dois começa a evoluir mais. Né? Então, essas relações, no primeiro momento, fica meio como... É quase aquele cobertorzinho que a criança tem para dormir, né? A naninha dele. É o bichinho de pelúcia que dá um conforto, né? Mas que pro desenvolvimento não ajuda. Né? A gente precisa ir largando certas muletas que a gente tem ao longo da vida. E às vezes a gente acha, não, tem um amigo lá, tem um primo lá, o irmão tá lá, vai ser bom. Vai ser bom para algumas coisas, sim, mas não vai ser bom para tudo. Então, no processo de adaptação, às vezes a criança ela precisa fazer por ela mesma. Né? Então, pode ser, mas a gente tem que olhar com cuidado mesmo, porque não é garantia de nada. A gente tem um caso agora de gêmeos que entraram. Você falou gêmeos, eu vou não tem como eu não lembrar. E eles choraram bastante, assim, no início. E um parou de chorar e o outro chora. E aí, o que parou de chorar vira: tia, hoje meu irmão chorou, hein? Hoje meu irmão chorou. E aí, ele não. E ele se sente vaidoso disso. E aí, no dia que o irmão não chora... Hoje meu irmão não chorou. Hoje eu não chorei, tá vendo? E aí eles começam uma treta entre eles, tá vendo? Eu não fiz. Isso acontece muito na própria sala de aula, gente. Isso é uma coisa que a educação infantil observa, o Fundamental 1 também, mas a educação infantil muito. Às vezes, dentro de uma mesma sala, a gente precisa separar crianças. E é uma coisa que os pais não entendem, eles sentem muito. Não sintam, a gente não tá fazendo porque a gente é mal. Meu filho não pode escolher nenhum lugar que ele senta. Você, meu filho... Cara, tem criança que mora no mesmo prédio, brinca. Já falaram em atendimento. Não, porque vai pra casa da fulana terça e quinta e segunda, quarta e sexta a gente desce pra recreação do prédio. Então, a escola, o período todo, a recreação, a casa do amigo que vai... Isso é meio sufocante. E a gente olha muito pra isso. Às vezes a gente separa. Pô, eu preciso que fulano sente na mesa diversificada com outra criança. Eu preciso que faça dupla na natação, na educação física com outra criança. Porque eu preciso estimular outras coisas, né? O grupo... O Luciano fala dos superpoderes da escola. O grupo é um deles. O grupo tem muitas vantagens, traz muitas vantagens. Mas às vezes o comportamento ele pode ser limitado pro lado ruim também. Então, a gente aqui tem muita atenção nisso e a gente vive... tendo e tentando atuar em relação a isso. E adaptação também. Esses gêmeos, eles adaptaram juntos, obviamente. Eles são da mesma turma. E depois que eles passaram no período de adaptação, a primeira coisa que
Luciana, que a professora veio falar comigo, falou, Gabi, vou separar agora, tá? Já adaptaram, já conseguiram, tem relação com outras crianças, agora eles estão separados, porque a gente precisa que eles se desenvolvam sozinhos. Então, não é indicativo, não. Não tem indicativo de que tem amigo, a adaptação é mais fácil. Vai aí? Mais alguma coisa? Dá tempo? Então tem. tá. Então vamos lá, deixa eu ver outra aqui. É melhor evitar a escola se a criança está muito nervosa. O que você tá rindo? Eu tava olhando pra essa. É melhor evitar a escola se a criança está nervosa. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é mentira, né, gente? O que é estar nervosa, gente? Exatamente. A criança, ela não tem o referencial de perigo, de risco, né, de problema formado ainda, né? Ela absorve isso de quem está à volta. Então, se a criança está nervosa, é porque alguém está deixando ela nervosa. É porque tem alguma informação ali sobre aquela situação, sobre aquele momento, que está fazendo ela ficar insegura. Então, o melhor é a gente resolver esse sinal. Vamos pensar no seguinte, gente. Hoje, falou nervosa, eu lembrei disso. Hoje tá muito em voga, assim, tá muito na moda, principalmente quando a gente conversa com psicólogos, né? Psicólogos infantis, demais isso, falar sobre gatilhos. Então, e aí a gente vê em vários atendimentos com mães, assim, quando a criança está tendo um problema de comportamento, a mãe vem e pergunta, mas qual foi o gatilho? O que disparou esse comportamento do meu filho? Exatamente. E a gente esquece que gatilho, o que é gatilho? Gatilho está na arma, né? Então, o gatilho ele gera uma reação imediata. Você apertou o gatilho, disparou a arma, a bala saiu. Fez um barulhão, né? Deu um coice violento. Então, a gente pensa nisso. Só que a maioria dos comportamentos de uma pessoa, esses comportamentos eles têm uma fonte, eles têm uma origem. Quando você pensa em fonte, quando você pensa em origem, você está pensando em alguma coisa, sei lá, uma fonte de água, né? A nascente de um rio. Então, para de olhar um pouquinho para o gatilho e olha para a fonte. O que encheu o copo? Né? Foi a última gotinha que caiu lá que fez derramar ou está entrando água continuamente nesse copo e levou o nível de água até ali a borda? Então, quando a gente pensa num comportamento de criança, a criança está muito nervosa, a criança teve uma reação agressiva, a criança chorou para entrar na escola. Óbvio, no processo de adaptação é normal ela chorar para entrar na escola. Então, você pode dizer que o gatilho foi ir para a escola. Tá, mas alguma coisa encheu esse copo. Alguma coisa serviu de origem para esse sentimento de insegurança. Então, ou você vai tentar policiar o mundo para que nenhum gatilho, né, nada dispare um determinado comportamento que você não quer, ou você vai evitar que esse copo encha até a borda. Você vai trabalhar na fonte, né? Tinha um ditado lá de antigamente que falava cortar o mal pela raiz. Então, se você vê que tem um problema ali, beleza, pode ter tido algum evento, pode ter tido algum comportamento que disparou esse gatilho. Mas será que se a gente tivesse resolvido aquilo antes, será que se a gente não fizer um trabalho de médio e longo prazo, a gente não acaba com a fonte do problema e aí a gente não precisa mais se preocupar com o gatilho? Porque o normal de uma pessoa saudável, e é isso que a gente busca desenvolver nas crianças, é um controle emocional, né? É uma capacidade de passar pelos gatilhos. Passar pelos gatilhos sem sair fazendo barulho e disparando tiro para tudo quanto é lado. Então, quando vem uma coisa... Ah, não, mas ele tá muito nervoso, ele tá muito inseguro. Não, esse comportamento dele foi provocado pelo amiguinho que não deu a bola para ele. Ok, essa é a gotinha que fez o copo transbordar. Mas aquela gotinha não foi responsável por encher o copo todo até a borda. Então, se a criança está nervosa, o que você vai fazer? Você vai evitar o gatilho que é levar ela para a escola? Ou você vai trabalhar na fonte e resolver um problema que, se não for endereçado agora, se não for tratado agora, pode fazer com que surjam
dezenas de outros gatilhos ao longo da vida dessa criança. Sabe o que eu fico me questionando? De verdade, quando as pessoas perguntam qual é o gatilho, tudo bem, eu tenho uma certa resistência e acho esquisito, mas fico me perguntando, tá, qual é a diferença que vai... Vamos lá, vamos supor, meu filho... A gente liga e fala, seu filho bateu, seu filho mordeu, seu filho, sei lá, empurrou, enfim, um coleguinha. Aí a pessoa vai perguntar, qual foi o gatilho? Aí eu vou responder... o coleguinha passou na frente dele. O que isso resolve? Você saber que o coleguinha passou na frente dele. Não, então tá. Então tá resolvido. Achei o gatilho. Ninguém pode passar na frente do meu filho. Gente, peraí. A busca incessante por gatilho é justificativa para comportamentos. É passar a mão na cabeça de comportamentos. Se você tem uma criança autista... Se você tem um adulto bipolar, beleza, deprimido, né, clinicamente, com depressão clínica, você precisa se preocupar com gatilhos. Perfeito. Você precisa tomar conta de gatilho, porque isso pode causar um episódio, isso pode ser origem de um momento de mania, enfim. Perfeito, né? Perfeito. Várias coisas ali podem acontecer. Agora, você não tem um diagnóstico como esses ou como outros que possam ser parecidos. Você está falando de comportamentos que todo mundo teve na vida, né? Todo mundo brigou um dia na escola. Muito difícil não ter acontecido. Todo mundo chorou ou ficou nervoso na hora de fazer uma prova. São coisas comuns, né? São coisas que acontecem na vida. A gente brinca, né? Vai chorar no banheiro e seca o rosto e vem. E volta pra vida. Engole choro! Né? Eu vi uma palestra lá dizendo que isso era uma violência... suportar, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos voltar aqui pro foco. Se a criança não tem um diagnóstico onde o gatilho é uma preocupação, cara, para de procurar formas de empurrar a responsabilidade. Então, Gabi, agora você vai ter que tomar conta pra nunca mais ninguém entrar na frente dele na fila. Como é que esse cara vai 16 anos pra um show? E alguém vai tentar furar a fila na frente dele, ele vai fazer o quê? Ele vai agredir a pessoa? Aí você vai chegar na delegacia com seu filho, falar pro delegado, não, mas ele ele furou a fila, então meu filho gatilhou meu filho agrediu. Não faz sentido, gente. Não faz. Então se a criança tá nervosa, por que ela tá ficando nervosa? O que tá deixando ela ansiosa? O que tá deixando ela angustiada? Né? É um perigo real ou é um perigo que foi pensado, que foi... passado para ela por outra pessoa. É bom olhar isso. É mais importante olhar a fonte do que o gatilho. Crianças pequenas mimetizam comportamento, gente. Então, se você tá passando na sua casa por um período de estresse, se você tá... Enfim, você passa isso pro seu filho de alguma forma. Então, cuidado com o que você passa pro seu filho. Vamos pra última? Vamos, vai. Então vamos lá. Gabi, qual é a melhor maneira de explicar a importância da escola para uma criança que está começando a sua jornada escolar? Liga pro celular dela, marca um horário, um restaurante, senta com uma pauta. Gente, não tem, né? Você não tem que explicar pro seu... A gente já falou sobre isso, né? Não tem que explicar pro seu filho o que é importante, o que não é, o que... Tem que tomar banho porque a mamãe... Não. Tem que ir pra escola porque a escola é um ambiente... Não. Você não precisa explicar. Você demonstra pro seu filho que você confia na escola. Você demonstra pro seu filho que quando ele leva um trabalhinho, caramba, nossa, essa sua professora é muito legal, né? Então, você demonstra, você não explica a importância da escola. Gabi, mas meu filho tá chorando todo dia. Como é que eu falo pra ele não chorar todos os dias? Não precisa ficar conversando com ele pra ele não chorar. Mostra que, poxa, a mamãe não foi te buscar? A mamãe não falou que ia te buscar e não foi te buscar? Você não fez um trabalhinho lá com seus amigos? A professora não mostrou um bichinho pra você? E demonstre. A gente tende a se enrolar muito quando a gente quer dar muitas explicações às crianças. Então, eu acho que essa pergunta aí, ou essa afirmação, eu não explicaria nada para uma criança, ainda mais se a gente tá falando de adaptação muito pequena. Ela não tem ainda, tá fora de razão ali para entender qualquer coisa relacionada a uma explicação muito robusta. Demonstre.
converse sobre, fale, valorize. A gente falou sobre isso também outra vez, então eu iria por esse caminho. Eu iria mais da valorização, de mostrar que você gosta, de se interessar, do que senta, explica. Não, você tem que ir porque a mamãe trabalha. E aí você precisa... Não cabe. Eu tive o privilégio de conhecer e conviver com um gênio da educação. Ele foi meu treinador de tênis por alguns anos. E ele me ensinou muita coisa sobre didática. Juan. Já tá lá em cima. E aí, uma coisa que eu aprendi com ele foi a seguinte. Ele tinha muita clareza do que ele queria fazer, do que precisava ser feito. Ele tinha um olhar muito bem afinado com o que estava sendo bem feito e o que estava sendo feito de maneira errada. Então ele sabia identificar exatamente o que precisava ser corrigido. E ele entendia que cada instrução que ele dava gerava um feedback que ele podia usar para melhorar o processo dele. Então, o que ele fazia? Primeiro, ele te apresentava a técnica correta, né? Se a gente for usar uma analogia aqui para sair do tênis e ir para a educação, ele falava assim, olha, agora está na hora de tomar banho, você já brincou, você já correu, você já se divertiu, a gente vai preparar para dormir ou para jantar, então está na hora de tomar banho. Tomar banho é muito importante, é um hábito que você precisa desenvolver. Beleza, ele explicou. Se a criança vai tomar banho, se a criança faz o que ele pediu, tá tudo ótimo. Pode ser que a criança não faça o que ele pediu. Ele jamais vai dar essa explicação de novo. Ele vai buscar uma outra forma de fazer a mesma coisa. Ele gostava de trabalhar muito com ganchos mentais, que seriam analogias. A gente sabe que para comunicar bem, você pode dar uma explicação técnica, você pode usar uma história, ou você pode usar uma analogia. São as 3 ferramentas mais efetivas na hora de você se comunicar. E ele usava isso brilhantemente. Então, para usar no sentido correto da palavra, isso é ser um excelente mediador. Por quê? Porque você está olhando para quem está recebendo aquele comando e vendo a reação. Isso que eu falei, conectou com a criança? Não conectar não quer dizer que ela não tem que obedecer, tá? Mas se você quer facilitar a obediência, você prefere que a criança entenda. Você prefere que ela não faça simplesmente porque ela tem que fazer. Em algum momento ela vai precisar internalizar aquilo. E aí você vai buscando. Ele gostava muito das analogias. São mais rápidas, são mais assertivas do que você ficar contando uma grande história toda vez que alguma coisa precisa acontecer. Você pode contar a história. E aí ele ia buscando diferentes analogias. Até que ele percebia que uma dava um clique. Então toda hora que ele precisava reforçar aquele comando, né? A criança está indo bem na rotina, mas ela hoje escorregou. Ele pegava aquela analogia ali que funcionou e ele repetia ela. Por quê? Porque ele sabia que quando ele usou aquela analogia a primeira vez, a criança entendeu, o aluno entendeu. Então ele fala, bom, isso aqui forma uma imagem na cabeça que é familiar. E aí ele usava aquele comando. Então, quando a gente quer incentivar um comportamento de uma criança, a gente pode usar esses 3 caminhos. Você pode dizer que é importante que ela vá para a escola, porque na escola ela vai aprender coisas que serão úteis na vida dela e ela vai se tornar mais inteligente. Eu estou lendo um livro agora, vou botar nas notas, que é Fixe o Conhecimento. E esse livro diz uma coisa muito interessante. Ele fala que toda vez que você tenta aprender algo difícil, você não precisa nem aprender, mas se você tentar aprender algo difícil, você cria novas conexões no seu cérebro. E isso é o que faz você ficar mais inteligente. Então, aquela coisa do aluno, por que eu vou estudar matemática se eu quero fazer direito? Porque quando você tenta entender um conceito complexo da matemática, você fica mais inteligente até para ser advogado. Então, buscar aprender é importante. Então, você explica para a criança por que aquilo é importante. E ela vai fazer, ou vai resistir, e aí você busca formas alternativas. Você não precisa ter uma conversa profunda todos os dias com seu filho para falar que comer brócolis é importante.
Se você já fez isso e não deu certo, muda. Muda a estratégia. Você vai encontrar uma estratégia que deu certo. E você vai passar a conhecer mais o seu filho. É uma ferramenta muito intensa de distanciamento quando a gente fala o que a gente quer que a criança faça, do nosso jeito, vê que não funcionou e no dia seguinte repete a mesma coisa. Não é inteligente fazer isso. Então, quando você busca formas alternativas de apresentar o mesmo conceito para a criança, aumenta muito a tua chance de encontrar o que funciona para aquele indivíduo ali. Então, para resumir, né? A criança ela não precisa entender por que ir para a escola é importante, da mesma forma que ela não precisa entender por que tomar banho é importante, da mesma forma que ela não precisa entender por que comer legumes é importante. Quando ela entender, vai ser mais fácil para ela fazer por conta própria, de maneira independente, autônoma. Link para o último episódio aqui em cima. Mas ela não precisa entender. Imagina, não, meu filho só vai tomar banho quando ele entender a importância de tomar banho. Tem umas linhas aí que são quase isso. Né? Não dá. Agora, se você quer que ele entenda, é bom que ele entenda e vai ficar mais fácil dele fazer aquilo por conta própria, mudando o estímulo de acordo com a reação daquela criança. Né? Não é insistindo no mesmo discurso, porque eu quero, porque tem que ser assim, porque não conectou, não deu liga. Então muda a imagem, muda a analogia, porque aí você tem mais chance de acertar. Inclusive gera mais resistência. Se você insiste da mesma forma, você gera um bloqueio. Gera muito mais resistência. Gera muito mais resistência. Muito obrigada! Obrigado a você, Gabi. Obrigado, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escreve aí que a gente tenta ajudar. Coloca nos comentários sobre adaptação ou sobre qualquer outra coisa que a gente tentar. Se você chegou até aqui e não deixou sua curtida, deixa sua curtida agora. Pode escrever nos comentários, pode encaminhar para alguém. E semana que vem temos conselho de classe. Semana que vem temos conselho de classe. Depois a gente tem que discutir que eu tenho conselho de classe de outro segmento também. Que maravilha, hein? Então, quase todo sábado a gente grava, pessoal. Então fiquem ligados que daqui a pouco sai mais um. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Fiquem com Deus.